Olá, eu estou acordado às 4h10 da manhã e senti uma necessidade muito grande de dar continuidade aos nossos vídeos. Vocês sabem que estamos fazendo para o canal Guia dos Perplexos decifrando a Bíblia, e sempre nós partimos de um princípio bíblico, ou seja, lá 2000 anos atrás, 2021, mas vindo ao longo da história até o presente. Hoje, o objetivo deste vídeo é mostrar por que Jesus teve a condição de fazer o seu primeiro milagre, que é a transmutação de água em vinho em Caná da Galileia. Vamos começar a leitura. Já vimos que houve o Natal, onde ele nasceu, depois veio a visitação dos magos e dos pastores, a purificação da Virgem, a consagração dele por ser um nazireu, né? Depois ele vai até o templo para Bar Mitzvah, ou seja, seu aniversário de maioridade espiritual, religiosa, que lá, sendo uma teocracia, tanto fazia. O maior religioso era maior civil. Aqui no Brasil, a distinção. O Estado laico distingue a lei civil do estatuto religioso. Mas lá não havia. Então, dos 12 anos, nós temos um salto. Então, há mais dados da genealogia, nascimento, operações litúrgicas no templo e o nascimento do precursor, o nascimento de Jesus, e Jesus aos 12 anos de idade ensinando aos doutores no templo. Depois há uma pausa, né, exatamente com ele no templo, e essa pausa depois de 12 anos nos traz ele de volta aos 29 anos de idade, que os evangelistas dizem mais ou menos 30 anos de idade. Então, ele faz discípulos, esses discípulos serão depois transformados em apóstolos. Aqui na página anterior fala sobre ele chamando os primeiros discípulos, mas o cerne, o centro desse vídeo, que não deve durar tanto tempo quanto os demais, é como Jesus podia fazer milagres. Vamos ver. Encontro com o futuro discípulo. No dia imediato ao batismo, João se encontrava lá de novo com 2 de seus discípulos. Fixando o olhar em Jesus que passava, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Ouvindo falar assim, 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: "Que procurais?" Disseram-lhes: "Rabi", que quer dizer mestre, "onde morais?" "Vinde e vede", respondeu-lhes. E acompanharam e viram onde morava e ficaram com ele durante aquele dia. Quer dizer, já começa agora o costume de que os discípulos moram com o mestre. Isso em toda a antiguidade era assim. Na Índia, ainda é assim. No Tibete, tomado por Mao Tse-tung, que fez uma crueldade enorme, era assim. Não sei se ainda pode ser, porque Mao Tse-tung destruiu o sistema religioso dos lamas tibetanos. O Dalai Lama está exilado. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido as palavras de Jesus, de João, e o tinham seguido, mas não somente eles. Lá no batismo disse que havia gente da Traconides, da Idumeia, né, além do Jordão, da Jerusalém, de toda a Judéia, até da Síria vinha. Então, ele encontrou primeiramente seu irmão Simão e disse: "Nós encontramos o Messias", que quer dizer o Cristo, e levou a Jesus. Jesus lançou-lhe o olhar profundo e disse: "Tu és Simão, filho de João. Te chamará Cefas", que quer dizer pedrinha, né? Jesus é o rochedo, é a pedrona, e quer fazer a pedrinha. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e encontrou Filipe. "Segue-me", disse Jesus, e Filipe o seguiu. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse:
encontramos aquele de quem fala Moisés na lei, que foi anunciado pelo profeta, que é Jesus de Nazaré, filho de José. Então, havia uma expectativa no mundo inteiro, principalmente na Judéia, a respeito de um ser humano que era capaz de dominar uma força, que nós vamos já falar claramente, o verbo, a palavra, a informação, que é o que nós vamos trazer em continuidade para o presente e para a ciência moderna. Jesus dominava a informação. Ele era a informação corporificada. Isso é que ele vai mostrar durante toda a sua vida, e quem crer nele, segue-o. E quem não crer, não o segue. Então veja só, o verbo é a palavra. A palavra é informação, é um conjunto de fonemas, se for oral, e um conjunto de signos, se for escrita. Mas tudo se resume a isto. Vou repetir. Este vídeo pretende dizer que Jesus tinha pleno domínio sobre a informação. E tudo no universo, é o que nós vamos mostrar pela ciência, é constituído de informação. Não há o átomo. A busca pelo átomo por Niels Bohr, proposto lá por Diógenes, Pitágoras, lá na Grécia Antiga, que supõe encontrar dentro da matéria, do fenômeno, o nômeno, o nous, como Hermes Trismegisto chama. Então, vão encontrando várias coisas, e cada uma dessas coisas passa a ser o átomo. Quarks, pions, quanta e fótons, e nunca chegam ao final, porque o nous, o nômeno, é pura informação, assim como está na ciência moderna, na célula, o código genético. Uma escada que tem uma informação, né? São formadas, o código genético é formado de aminoácidos, amina, timina, citosina e guanina. São 4, por acaso, Yod, Re, Val, Re, dizem alguns, o nome de Deus. Então Deus teria assinado o interior da célula, dizendo que amina, guanina, citosina e... esqueci a terceira agora. Amina, timina, guanina e citosina. Yod, Re, Val, Re. Então, se é assim, a religião está profundamente ligada à ciência, e é o que esse canal pretende provar. É o nosso lema, é o nosso caminho, é o nosso meio. Portanto, o objetivo desta palestra, aqui com vocês, é este. Esperamos chegar lá. Natanael retrucou-lhe: porventura pode sair de Nazaré alguma coisa boa? Retrucou a quem? A Filipe. Vem e vê, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael que se aproximava e disse a respeito dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há mentira. De onde me conheces? Perguntou Natanael. Respondeu Jesus: antes que Filipe estivesse contigo, quando estavam debaixo da figueira, eu te vi. Esse era um profeta. Mas, simplesmente, Natanael não achou que ele era um profeta. Viu alguma coisa a mais, né? João Batista era um profeta, Isaías era um profeta, quem mais? Amós era um profeta, mas aqui Natanael vê em Jesus algo mais do que um profeta, que é como ele vai se mostrar na transfiguração, quando nós chegarmos lá. Estamos seguindo rigorosamente, né, o nosso script de os evangelhos sinóticos. Então, Natanael disse: mestre, vós sois o Filho de Deus, sois o Rei de Israel. Pronto. Então, Natanael viu em Jesus algo mais do que um profeta, porque nós somos filhos de Deus, mas ele chamou Jesus: vós sois o, esse o quer dizer o único, Filho de Deus. Verás coisas maiores do que estas, disse-lhe Jesus. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
título que ele deu a si mesmo. Então, isso aqui está em João, capítulo 1, de 35 a 51. Então, logo depois, aqui, portanto, os discípulos passam a andar com ele, muitos que não eram discípulos de João, mas João disse aos seus discípulos que o seguissem. Então, a vida pública de Jesus, ou seja, ele, depois de 12 anos, ele passa uma vida oculta, que tem várias teorias a respeito do que é que ele fez nessa vida oculta. Já disse, foi para o Tibete, foi para o Egito, foi para a Índia, aprender a fazer milagre ou controlar o nômeno, que é o nômeno que produz o fenômeno. Então, dentro das fibras de madeira de que é feito esse livro, está, num pedacinho mínimo, um nômeno, ou seja, o nous, que é uma informação que produz por ela mesma a informação. Quer dizer, o que é informado, como na célula, faz com que a célula se informe, né? O que informa faz com que o objeto em que ele vai se tornar, em que a informação vai se tornar, tome a forma da informação dada. É fácil ver, se você estudar biologia, na célula, a cadeia genética. Vamos continuar, porque o objetivo não é este. O primeiro milagre está em João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, celebrou-se uma festa de núpcias em Caná da Galileia. Lá se encontrava a mãe de Jesus, Maria. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para as bodas. Supomos que era irmã ou prima de Maria. Aqui diz Jesus e seus discípulos, porque Natanael é o único que tinha visto em Jesus mais do que um profeta. Esgotou-se a provisão de vinho, e a mãe de Jesus, aqui não nomeia, disse-lhe, não tem mais vinho. Eles não têm mais vinho, sem dúvida era parenta dela ou alguém que causou nela uma imensa preocupação e uma ansiedade enorme. Mulher, respondeu Jesus. Mulher aqui é uma palavra que remete para Eva. Eva é a primeira mulher, Maria é a segunda mulher. Por Eva veio a concepção do pecado. Portanto, o ser que ela gerou, de Asmodeu, Astarote e Belzebu, que é a serpente do Éden. A serpente do Éden, na verdade, é um conjunto, é um símbolo, né? Eu sou perito em simbologia. Então, os exegetas do Gênesis 2 dizem que a serpente do Éden os exegetas judeus, eram juntos a tríade diabólica, Asmodeu, Astarote e o príncipe de todos os demônios, Belzebu. Jesus foi chamado de Belzebu. Então eles sabiam que o diabo tinha poder sobre a informação. Havia lá 6... Sua mãe disse... Mulher, respondeu Jesus, que há entre mim e vós? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, o que é que nós temos com isso? Eu farei uma transmutação, seria na ceia, onde ele transforma vinho em sangue, mas substancialmente, não é somente o nômeno. A informação passa a ser vinho, mas a forma passa a ser sangue. É um fenômeno que nós não compreendemos, a ciência ainda não consegue explicar, como é que uma informação, que é o nômeno, produz uma informação que não é aquilo que ela ordena, porque a informação é uma ordem. Mulher, não temos nada a ver com isso. Eu farei este milagre transformando a água em vinho, como Moisés transformou o Nilo em vinho. Mas a sua mãe, dando-lhe as costas, procurou o mestre de cerimônia e disse, aqueles que o serviam, ou seja, o mestre de cerimônia, fazei tudo o que ele vos disser, a palavra, aqui começa, dizer, amém, em hebraico. Havia lá 6 talhas de pedra colocadas para servirem às purificações dos judeus. Uma talha tem mais ou menos a altura de vir até o meu peito. Então, é uma grande jarra
que deve caber muitos litros e muitas taças. Cada uma dessas podia levar 2 ou 3 metretas, não sei que medida é essa. Disse-lhes Jesus: enchei de água as talhas, e eles as encheram, até a borda. Olha, ele disse à mãe que não tem nada a ver com isso, que ele não veio para fazer o bem aos abastados, e ali nas núpcias de Caná estava, provavelmente, diz a Sagrada Tradição Católica, uma parenta de Maria, e, portanto, ela ficou preocupada e pediu. Ele disse que não, mas faz, e ela sabe que ele vai fazer. Isso dá origem ao postulado marial de que tudo que a mãe pedir ao filho, ele fará. E o título é belíssimo: Onipotente Suplicante. O mestre Sala provou... havia lá 6 talhas de pedra colocadas para servirem às purificações dos judeus. Cada uma delas podia levar 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Disse-lhes então: tirai agora, levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala provou a água transformada em vinho. Aqui não dá o detalhe, não diz como ele fez isso. Não sabia de onde viera aquele vinho, embora soubesse os servidores que tinham tirado da água. Ou seja, os servidores devem ter visto a ordem que Jesus deu, a palavra, portanto, a informação de que a água se tornasse vinho, e aí a substância, o nous, o nômeno, aquilo que era água, né? Hoje nós dizemos na química as moléculas, né? Então se tornaram de água em vinho. Não há o detalhe. Deste modo, começou Jesus em Caná da Galileia os seus milagres. Manifestou sua glória, ou seja, o seu poder, e seus discípulos creram nele. Aqui está, vou repetir, João 2, de 1 a 11. Ora, todo esse capítulo será a explicação disso, porque Jesus conseguiu fazer isto. Então, eu vou ter que me levantar, porque há uma série de livros aqui atrás de mim que eu separei. Então, todos os evangelhos, existem 4 evangelhos canônicos, e todos eles têm o começo da genealogia de Jesus, ou dizendo como Jesus nasceu, um homem, simplesmente um homem. Mas acontece que há um evangelista que não tem esse início. Então nós separamos aqui e marcamos em Ferreira de Almeida, Bíblia Protestante. Então nós marcamos aqui os 4 evangelistas. Então aqui nós temos Mateus, Evangelho segundo Mateus, nós católicos chamamos de São Mateus, que começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, ou seja, dizendo como foi que ele, de quem ele nasceu, quais os antecedentes dele, né? Em Marcos, que também está marcado aqui, Marcos começa assim, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, princípio, que é uma palavra muito comum na Bíblia. A Bíblia hebraica começa com a expressão Bereshit, no princípio, e o Evangelho de João vai usar essa palavra também, no princípio. Aqui diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí vai falar de João Batista, que é o precursor. Quer dizer, apenas anuncia que o assunto é Jesus, mas, na verdade, o que ele vai falar, o que ele vai dizer, não é sobre Jesus, sobre João Batista, é sobre Jesus. Assim, veja, Marcos e Mateus começam de uma maneira usual, uma biografia. Mateus pela genealogia, ou seja, os ascendentes consanguíneos de Jesus, e Marcos começa apenas afirmando que Jesus é o Filho de Deus, como Natanael disse. Quer dizer que Marcos anuncia aquilo claramente, vai anunciar no seu pequeno evangelho aquilo que Natanael viu e que Jesus vai mostrar na transfiguração a Pedro, Tiago e João.
o que é ser o Filho de Deus e não filhos de Deus como nós. Finalmente vem o último evangelista na ordem dos sinóticos, que é Lucas. Lucas tinha uma preocupação cronológica, ele era médico, portanto entendia de metodologia da ciência, e ele diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do nome de Abias, do retorno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, dois eram levitas, né? Para quem ele faz isso? Ele diz no prefácio: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, uma narração coordenada, quer dizer, uma biografia dos feitos de Jesus, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunha ocular e ministros da palavra, ou seja, testemunha ocular, os que viram. Lucas não foi, né? Marcos não foi. O evangelho de Lucas é, na verdade, o evangelho que São Paulo disse para ele. São Paulo também não viu Jesus, mas foi transportado até o astral e lá, 3 anos em uma caverna, viu a cada dia, era arrebatado por Jesus e via cada dia Jesus agindo, fazendo. Então, 3 anos ele passou lá, 3 anos Jesus viveu na terra. Jesus se dignou mostrar a ele para que ele se tornasse testemunha ocular. Disso ele tem um tremendo orgulho e nas cartas ele diz: a Paulo, apóstolo de Cristo pela graça de Deus, apóstolo. Então, testemunha ocular. Né? É esse o significado da palavra apóstolo. Então, Lucas diz que muitos foram testemunhos oculares, mas aqui nem Marcos nem Lucas foram. Mateus e João, sim. Igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, ou seja, Lucas pegou a narrativa de Paulo e foi verificar. Deve ter perdido um tempo enorme, mas ele devia ter dinheiro, que ele era médico. Então, um médico naquela época ganhava muito, né? Era valorizado. E ele foi de lugar em lugar onde São Paulo disse que tinha acontecido aquilo que ele viu no que nós vamos chamar mais tarde projeção do corpo astral, já que na ciência moderna. Então, foi isso que Paulo sofreu, né? Projeção astral, viagem astral, né? Eu costumo fazer isso com muita facilidade. É uma técnica simples. E então, através da projeção do corpo astral, Jesus o arrebatou, era a palavra usada na época, e através da projeção astral, Jesus mostrou a Paulo, fora do tempo, no Evo, que é assim que é a palavra que eu gosto, né? Não no nosso espaço-tempo, mas no Evo, que é um espaço-tempo diferente. Nós usamos espaço-tempo por analogia. Então, Paulo falou para Lucas, e Lucas vai narrar seu evangelho. E nem Lucas nem Paulo viveram junto de Jesus de Nazaré quando ele estava na carne, quer dizer, o verbo encarnado, né? A informação coberta, a informação pura em contato com a fonte cósmica da informação, que era o Pai, e isso ele se mostrou assim na transfiguração. Quando chegarmos lá, vocês verão. E aí Lucas escreve para um nobre grego, Teófilo, né? Mas depois de ver acuradamente investigado, de ter acuradamente investigado tudo desde sua origem, então ele conhecia de metodologia científica e foi investigar, ganhando em cada cidade, como médico, aquilo que ele precisava. Então, deve ter levado muito tempo para ter certeza. É o evangelho, portanto, assim, digamos, mais confiável, porque é o evangelho que foi feito por um cientista. Ele era pintor e médico. Desde sua origem, dar-te-ei por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
Ou seja, todas as outras foram ordenadas. A minha também será em ordem. E aí ele escreve para um nobre grego chamado Teófilo, que ele chama de Excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo não é uma palavra que até hoje seja empregada para qualquer cidadão. Então, o Evangelho de Lucas tem um destinatário, não é, em princípio, destinado a todos nós. Para uma pessoa que ele conhecia, muito amiga dele, que está aqui no prólogo, que se chama Teófilos. Teos é Deus e Filos é amigo, amigo de Deus. Muitos dizem que não existia esse personagem e que, portanto, seria para todos aqueles que fossem amigos de Deus, ou seja, para a posteridade. Não se sabe, ninguém pode tirar isso a limpo, porque ninguém filmou e se não fotografou, mas ele diz, uma exposição por escrito. Aí de novo vem a palavra. Esta será a questão principal, né? O primordial do nosso trabalho que faremos neste vídeo. Pronto. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Falta João. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é apresentado, claro, desde já, como sendo o Mashiach, ou seja, o Filho de Deus, não um somos nós, filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus. Diferença enorme. Unigênito, né? Como Paulo diz, né? O primeiro da criação e o único gerado por Deus. Então, e gerado por Deus, que é a fonte cósmica da informação, ele é esta informação, corporificada, como vai dizer João. Então vamos ao Evangelho de João, que conheceu Jesus, era o apóstolo amado, ele se auto-intitula o discípulo amado. O encontro do verbo, a encarnação do verbo. No princípio, novamente a palavra princípio, mas era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, essa é a introdução. Ou seja, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, a vida. Então, a informação que vem da fonte cósmica da informação, vamos ver isso, é luz e vida, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, vida e luz. Hermes Trismegisto, né, contemporâneo de Thoth, cujo outro nome era Thoth, lá pelo ano 2230, contemporâneo de Hammurabi. É isso que nós íamos dizer, né? Então, e de Sargão. Então, João, a introdução do Evangelho de João, usa uma coisa diferente, estranha aos outros evangelistas, né? Ele fala do verbo, enquanto que os outros, embora falem da palavra, né, escrita, mas assim, a palavra escrita, eu vou usar a escrita, eu vou falar de Jesus, dabar, né, Amer, em hebraico, mas Jesus, João substitui o testemunho ocular, portanto apóstolo, diferentemente de Paulo, porque ele acompanhou Jesus, era discípulo de João Batista, e foi um dos que acompanhou Jesus até a casa, ficou com ele lá um dia todo, depois ficou definitivamente. Essa era a maneira usual dos antigos mestres. Os discípulos moravam com ele. E Jesus viveu 3 anos, durante esses 3 anos, os 12 discípulos que ele escolheu moraram com ele. E hoje, acho que ainda assim é na Índia, né? E não pode ser mais assim em vários países do mundo. Então, agora vamos ver se nós conseguimos mostrar a vocês este texto no original hebraico. Vamos ver? Do original grego, aliás. O Novo Testamento é todo em grego, né? Papias de Herápolis, bispo, disse que somente o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Os críticos dizem que ele se enganou, era aramaico.
mas como ele não sabia a distinção, né, o grego era a língua falada, e ele, não sendo hebreu, Papias de Hierápolis era egípcio, então ele não sabia, né, o que era o hebraico, não entendia o hebraico, ele bastava entender o grego, porque aqui está o Novo Testamento em grego e latim, está vendo? Novo Testamento, Bíblia greca et latina. Então está aqui o Novo Testamento em grego e latim. Então, Kata Yohanen, segundo João, enarque no logos, kai o logos en proston theon, kai theos en logos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oitos enarque proston theon, panta di aito egeneto, kai caris aito egeneto oidien, et en ogogenen en auto zon en. Quer dizer, ele estava no princípio com Deus, e nele estava a vida. Kai e zoe en to phos ton anthropon. Então, e a vida é a luz dos homens. Então, aqui está vida e luz. Hermes Trismegisto vai juntar essas palavras, e aí nós vamos ter que admitir que João teve contato com alguém da escola de Alexandria, porque esta é a doutrina de Trismegisto, né, a pesquisa sobre o verbo, e nós sabemos que Filon de Alexandria, como já disse a vocês, fez várias visitas a Jesus, uma delas está descrita no Evangelho, e sem dúvida João, muito curioso e muito inteligente, provavelmente é culto. O Evangelho dele tem conceitos extremamente elevados. Ele é representado pela águia, não a águia bicéfala. Essa é do diabo, mas a águia simplesmente. Então, ele vai dizer aqui em grego, enarque enologos, que traduziram em latim, São Jerônimo, em princípio erat verbum, no princípio era o verbo, mas verbum, o verbo, para nós verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. A tradução não é boa, né? Alguns dizendo no princípio era a palavra é que eu estou dizendo a vocês, um conjunto de sons orais, que são chamados fonemas, né? E pela fonologia, e que esses sons orais se articulam de tal maneira que formam palavras, semantemas, e o semantema, então, é a palavra. Então, João não usou nada disso porque ele conheceu a especulação da escola de Alexandria, cujo nome maior era Apolônio de Tiana e Hermes Trismegisto, e aí ele usa a palavra logos. Não deveria ter sido traduzida. A desgraça está nas traduções. Já dizia o italiano, tradutore, traditore. O tradutor é um traidor. Nem verbo, nem palavra, nem dabar, nem amer, é logos. Porque a palavra logos significa exatamente informação, que coloca todo o universo em ordem. Olha só, Heráclito define na sua filosofia, Heráclito de Éfeso, lá no templo de Sócrates, define logos como sendo informação que coloca todo o universo em ordem e o mantém. Então, lá entre os gregos, por volta de 500 anos antes de Cristo, 600 anos, 400, então nós já temos aí, né, antes de Platão e Aristóteles, né, os pré-socráticos, já nós temos aqui uma definição clara do que é o logos, que os hebreus vão usar uma outra palavra também muito importante, reshit. Quer dizer, mas reshit não é o logos. Reshit está unido ao logos. Reshit é a expressão do logos. O logos é o Ain, Sof, Aor, a tríade divina. O Ain é a memória, Sof é a inteligência ou logos, e Aor é a luz e a vida, é a vontade. Então, Ain, Sof, Aor. Tá bom traduzir? Então, a memória, a inteligência e a vontade. Ou seja, a vontade de viver e a vontade de conhecer. A vontade de conhecer busca, através da inteligência, o que está na memória. Ou seja, Aor
movimenta Sof, e Sof entra em Ain, pensando dali aquilo que deve ser conhecido. Isso é uma operação feita, segundo a teologia, entre eles mesmos de uma maneira perfeita. Então, assim é que nós deveremos não traduzir a palavra logos, nem traduzir a palavra bereshit, porque é o logos, sof, que vai se manifestar ainda no Evo, né? Porque Ain, Sof e Aor estão naquilo que nós chamamos de trevas divinas, o horizonte da eternidade, já dissemos a vocês. Ou seja, naquilo que nós analogicamente chamamos de espaço-tempo. Analogicamente, então não sabemos o que é, né? Mas chamamos de espaço infinito, Sof, e Ain de nada, porque nada o quê? Nada do que você pode conceber. E Aor, que é luz e vida, mas que na teologia de São Tomás de Aquino é chamada vontade. Então, vontade, inteligência e memória. Essas três faculdades o homem possui e foram colocadas nele exatamente porque a Bíblia diz: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou. Muito bem, então, mas aí nós já vamos passar para outra coisa. Justamente, façamos o homem, né? Então, vejam só. Então, antes de tudo, quando a Bíblia diz Bereshit, no princípio, a tradução horrível, aqui eu tenho de novo a Bíblia de Almeida. Então, quando o tradutor em todos eles está no princípio, então todos nós achamos que é no começo, porque para nós princípio é começo, o princípio de tudo, o começo de tudo, né? Mas São Paulo, quando diz ele é o princípio, quer dizer, ele é o príncipe, ele é o primeiro, ele é o cabeça, né? Então não é o começo, mas tudo é feito nele. Bereshit, que nós vamos ler no Antigo Testamento, quer dizer, em Reshit, erraram horrivelmente, né? Tem um idiota aí discutindo comigo no canal do Karnal, naquele besterol que Leandro Carnal gravou um vídeo com o nome de cristianismo. Quem é Leandro Carnal para entender de religiões? Ele é professor de história. É claro que em cada capítulo da história de um povo tem algo de religião, né? Tem a cultura do povo, mas o que tem de religião é muito pouco. Vamos dizer assim, é o exotérico, é como era feita o culto, como é que o povo cultuava os deuses, ou Deus, né? No nosso caso, não. Um teólogo, como eu sou, né, por duas escolas, Universidade Católica de Petrópolis e pelo curso de Teologia e Filosofia Dom de Lamura, no Mosteiro de São Bento. Então, nós temos detalhes que Leandro Carnal não tem. Então, quem é você, Carnal, para falar sobre cristianismo, judaísmo, islamismo, sobre as religiões? Você não é teólogo, você não estudou teologia, você é professor de história e você se auto-intitula filósofo mal e porcamente, porque a palavra filósofo não existia, existia a palavra sábio, e aí a pitonisa de Delfos, no oráculo célebre na cidade de Delfos, que era dedicada perto do templo de Apolo, saiu uma fumacinha, né, que era uma droga, e então uma mulher chegava ali cedo e cheirava aquela fumacinha, maconha, narcótico, seja lá o que for, e ela entrava em transe, pronto, entrava em transe, incorporava, e ela começava a dizer coisas que ela despertava o cérebro superior dela, quer o subconsciente, quer o inconsciente. Aquele narcótico era usado aqui na Amazônia por uma seita que tem lá, né, o Santo Daime, e Aleister Crowley, o maldito Aleister Crowley, que destruiu Lennon, os Beatles, destruiu Madonna, destruiu principalmente o nosso queridíssimo Raul Seixas, que é um gênio, e esse gênio foi
corrompido e levado a se tornar Deus, segundo os ensinamentos de Crowley. A besta do Apocalipse diz assim dele, o Paulo Coelho, que é também uma pessoa duvidosa, mas neste caso ele aqui ainda estava de sociedade com Raul Seixas. Portanto, João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Enarque no logos, kai o logos en proston theon, kai theos en logos. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, não sei de memória essa parte, mas é só pegar de novo a grega. Agora me enrolei. Eu não sei onde é que eu coloquei a Bíblia grega. Não está à vista. Então, na grega, na versão grega, está claramente dito a mesma coisa, né? Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Mas isso é doutrina da escola de Alexandria. Portanto, evidentemente que João, que é o único que conhece essa palavra logos, que nós temos em Heráclito de Éfeso, temos em outros também, mas Heráclito diz claramente: logos é a força, é a informação que faz o universo como ele é, em ordem, e o mantém. Perfeitamente e exatamente aquilo que a teologia católica cristã em geral diz. Então, vamos parar aqui, porque esses vídeos agora ficarão apenas nisso. Continuaremos nos próximos. Então, Evangelho de São João. Começarei o próximo, provavelmente, com o original grego, que eu agora queria ler em grego, sei de memória, né? Enarque no logos, kai o logos en proston theon, kai theos en logos. Bom, então é só com a grega mesmo, eu não tenho tudo mesmo, só essa parte. Logos não devia ser traduzido, como também o princípio da língua, na língua hebraica, no princípio também não devia ter traduzido, que é em Reshit. E Reshit não tem tradução. Como logos, a tradução aqui o verbo. Verbo, eu sou professor de português, é a palavra que indica ação, o estado do fenômeno. Regulares, irregulares, defectivos, anômalos. Então, para nós, não faz sentido. Então, uma pessoa comum lendo isso aqui vai entender mal e porcamente. Palavra. Palavra é isso que eu estou fazendo, falando. Dabar em hebraico, Amer em hebraico também, Ameriá. Quando os profetas falavam, terminavam com esta expressão, Ameriá. Palavra de Já, palavra de Javé. E Dabar, ou Dibar, é falar, o verbo falar. Dabar, eu prefiro a pronúncia Dabar. Então, tudo errado, tudo errado. E vocês veem que isto está espalhado pelo mundo todo e pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de verificar se isto é assim ou é assado. Pois bem, não é assim, é assado. Agora vamos terminar mais uma vez dizendo que cuidado com os lobos em pele de cordeiro, porque a primeira coisa que vocês têm que exigir é que uma pessoa tenha competência, né? Porque quem não tem competência não se estabelece. Ou como diz os meus parceiros no Norte e Nordeste, quem não tem gaiola não faz trato com passarinho. Existem outros ditos mais jocosos e mais, vamos dizer assim, imorais. Mas ficamos aqui. Então, se viram o vídeo até o final, os vídeos agora terão essa duração, não mais. Deem seu like, inscrevam-se no canal. Eu tenho visto já ultrapassou de 500 o número de visualizações, mas o número de inscritos é 109. Então, nem todo mundo que vê, né? O número de cliques subiu, o número de visualização subiu, o número de cliques é que são 530, parece, já estamos. O número de inscritos são 109 e o número de visualizações, que é o tempo explícito em que foi visto, subiu para 80% do tempo do vídeo. Então, se esse vídeo tem 45 minutos, então ele vai ser visto, pelo menos 80% dele vai ser visto, vai ser ouvido.
Isso é o que nos interessa, que vocês vejam o vídeo todo. Então, vamos então agora encerrar, pedindo a vocês mais uma vez a mãozinha, gostei, o like, inscrevam-se no canal, porque quando eu atingir 1000 inscritos é que nós poderemos entrar no programa de monetização do YouTube. Até a próxima.